Fala galera, novamente aqui no canal fazer outro react, mas antes de começar, primeiro o link de inscrição no meu canal de raps, mas eu tenho um canal de rap de música de anime, lancei lá rap recentemente, então vai lá, confere e ajuda nós a bater a meta de 2k, estamos rumo a essa meta, lancei rap do Meruem para Kumove, então só ajuda nós se inscrevendo lá, tá bom? Vamos aqui para o canal do Psicologia dos Animes, Murasaki Bara e a fase do desânimo, Psicologia Kuroko no basquete já. Tem a frasezinha aqui sempre, ó. E o que já sabemos que muitas vezes nos impede de aprender. E o que já sabemos que muitas vezes nos impede de aprender. Vamos ver aqui. Eu sou o Rafael, psicólogo, e eu também já menti pra mim mesmo. Hoje a reflexão é sobre Atsushi Murasaki Bara. Tem spoiler de todo o anime de Kuroko no Basket. Vamos lá. Atsushi Murasaki Bara. Pra mim foi foda. O personagem Murasaki Bara é extremamente interessante. Ele toca em alguns pontos que costumamos lidar diariamente, como a falta de motivação, a preguiça, a procrastinação e a passividade. Se você tem dificuldade com algumas dessas situações, o vídeo desse personagem é essencial pra você. Estamos falando do personagem mais alto de Kuroko no Basket, ou mais alto da Geração dos Milagres, eu acho. Um personagem que parece estar longe de ser alguém motivado com o basquete. Às vezes parece que ele é bem desmotivado com a sua vida no geral. Parece que definitivamente ele não gosta de basquete como os outros personagens do anime, e ele até mesmo meio que fica com raiva daqueles que de alguma forma encontram motivação no basquete. Ele cita que apenas joga o basquete porque ele é muito bom em jogar, ele é muito bom nisso. Sua estatura física o ajuda bastante. Pro basquete é algo quase que fundamental. Ele, por exemplo, é muito bom em defender, obviamente. E um dos dilemas desse personagem é sobre o valor do esforço. Para ele, o esforço não vale tanto a pena assim. Mais precisamente, o esforço não vale tanto a pena assim se você não tiver nenhum talento. Visão essa que foi quebrada no confronto dele com o Seirin. E esse é um dos motivos dele ter uma forte discordância com Kuroko, que é alguém que simplesmente ama absurdamente o basquete. E vemos essa desmotivação dele em atitudes simples, como o fato dele comer muito doce, gastar muito do seu dinheiro em junk food. Ou seja, ele é alguém ali que se entrega totalmente ou parcialmente aos prazeres imediatos. E mesmo com tudo isso, ele continua sendo um excelente jogador. Imagina se ele de fato treinasse bastante e fosse tão motivado quanto o Midoriya, por exemplo. Ele também é marcado como alguém que não consegue controlar muito bem o seu humor. A gente vê ali importantes oscilações, visto que ele acaba se estourando em diversos momentos no anime. Basicamente, Murasaki Bara tem maus hábitos. Os hábitos se tornam difíceis de quebrar porque eles estão profundamente ligados pela repetição constante em nosso cérebro. E quando você adiciona prazer a eles, como no caso de drogas, doces ou qualquer outra coisa que te prejudique, por exemplo, os centros de prazer do mesencéfalo se inflamam. E aí, às vezes, por isso que fica difícil de parar com o mau hábito, ou com qualquer hábito no geral. E uma coisa que poderia ajudar ele nessa questão seria a atenção plena. O pesquisador Judson Breve e seus colegas mostraram em um estudo como o hábito de prestar atenção pode reduzir até mesmo vícios tão... Preciso fazer um andando aqui, preciso fazer do Barou, hein? O react do Psicologia do Barou. Primeiro, como encerrar aqui o Psicologia da geração aqui do Kuroko no Basket, né? Eu vou fazer o do Barou. Já fiz do Nagi e do protagonista, o Izagi. Então falta isso aí, né? Então vamos aqui. Difícil de se quebrar quanto do tabagismo. Em um ensaio clínico randomizado e controlado, foi visto que os fumantes podem até mesmo aprender a controlar sua rede de modo padrão, com a redução subsequente do tabagismo. Lembrando que essa mesma rede cerebral é superativada por pistas visuais relacionadas ao fumo e vontade de comer chocolate, por exemplo. E foi visto que essa rede fica mais calma em pessoas que costumam meditar com frequência. Ou seja, a meditação pode não ajudar só o Murasaki Bara, como você também que está assistindo esse vídeo. Continuando, a grosso modo, esse personagem também ele tem comportamentos de preguiça. Evidências históricas sugerem que a preguiça, comumente definida como uma desinclinação para a atividade apesar de ter a capacidade de agir, é uma parte duradoura da natureza humana. Murasaki Bara tem uma tendência a desistir das coisas de uma maneira mais fácil. Segundo uma investigação teórica do pesquisador Thomas Madsen, a preguiça pode ser considerada uma falha em agir ou executar como esperado devido a fatores conscientes e controláveis, ou seja, uma espécie de falta de esforço individual. E uma coisa que se assemelha bastante com a preguiça é a procrastinação. As
pessoas pensam que a procrastinação é uma questão de gerenciamento de tempo, mas na realidade a procrastinação é meio que uma questão de gerenciamento de emoções. Ou seja, um pensamento de completar uma tarefa traz ansiedade ou apenas aversão geral, e a pessoa acaba se livrando dessas emoções negativas, adiando a tarefa. Ou seja, a falta de esforço vem muito da questão das emoções também. E é bem verdade, porque o Murasaki Bara, ele para de se esforçar porque ele não quer sentir a emoção ruim de perder, de sentir que falhou, por exemplo. Essa situação pode ser muito mais frequente em adolescentes, por exemplo, muito pelo fator desenvolvimento do cérebro. O nosso córtex pré-frontal, quem assiste o canal sabe que ele ajuda no planejamento e na tomada de decisões, não amadurece completamente até por volta dos nossos 25 anos. Como é essa região do cérebro que meio que ajuda a gente a controlar impulsos emocionais principalmente, e orienta comportamentos que exigem uma visão de longo prazo, fica meio que claro o motivo dos adolescentes terem uma maior dificuldade em criar processos de longo prazo e, consequentemente, procrastinar mais. E aí vem a questão da motivação, né? Por isso que a motivação pode ser um problema se você apenas esperar por ela. Como o psicólogo Robert Lee fala, não espere que a motivação apareça. A ação leva à motivação. Por exemplo, todos os dias antes de atender pacientes, eu estudo bastante. Também depois de muito tempo virou um comportamento habitual. Mas no começo, não necessariamente eu me sentia motivado pra fazer isso. Eu gosto de escrever também e muitas vezes não me sinto motivado a escrever, mas me comprometi com esse hábito porque acho que é um hábito saudável. E me comprometi a fazer isso mesmo quando eu não tinha vontade de fazer, mesmo que eu não tinha motivação. O Murasaki Bara parece estar à espera disso, à espera de uma motivação. Isso é normal, tá? Provavelmente tem uma grande chance de você ter ido ao trabalho hoje sem estar particularmente motivado a fazer isso. Mas você está comprometido em ser bem-sucedido no trabalho, alimentar sua família, se alimentar. E este é um elemento chave. Comprometa-se com a ação e os valores, em vez de esperar que a motivação apareça. Às vezes ela não vai aparecer. A hipótese chamada força de reserva reflete o que parece ser mais proeminente em qualquer teoria sobre preguiça. Esta é a ideia de que todos os indivíduos funcionam de uma forma em que manterão sua energia até o ponto em que ela é necessária. Ou em outras palavras, manterão uma espécie de padrão de retenção. Os insetos fazem isso, mas também é um padrão forte que podemos ver em qualquer outras espécies de animais. Os cães são um bom exemplo desse tipo de funcionamento. Você pode olhar para um cachorro o dia todo e ver muita pouca energia e muito pouco movimento. Mas uma vez que ocorre algo que o cão determina claramente as necessidades atendidas, como uma campainha tocando, o cão rapidamente entra em ação e começa a latir pela casa. Latir e correr. Não que o cachorro tenha determinado que não ia fazer nada. Em vez disso, o cão estava esperando até que houvesse algo importante a fazer antes de exercer energia. Essa era a maneira que o cão poderia colocar esse padrão de retenção em sua energia e mantê-la em reserva até que aparecesse algo importante. E ser capaz de funcionar na natureza requer esse tipo de conservação de energia. Mas e no caso do Murasaki Bara ou de qualquer outra pessoa que está com preguiça, que está conservando energia por muito tempo? A sobrevivência humana fora da natureza não envolve as situações simples que existem na natureza. Para o Murasaki Bara não é uma questão de vida ou morte, mas sim de algo que ele gosta de fazer, mesmo ele dizendo que não gosta, ocasionando uma preguiça nele pelo fato de ele dizer que aquilo não é tão importante para ele e ele indicar isso pro seu corpo. Ou seja, a preguiça pode estar relacionada em como as pessoas se sentem motivadas a se envolver em comportamentos ao longo do dia e quais são os comportamentos determinados como os mais óbvios em valer a pena para exercer energia. Pode muito bem ser que a preguiça não é um trato específico de uma certa personalidade, mas quais situações em si não apresentam à pessoa motivação suficiente para exercer a energia necessária. Então quando você vê alguém agindo de forma preguiçosa, como é o caso do Murasaki Bara, seu primeiro pensamento pode ser: você precisa fazer algo. Só que a pessoa sabe que precisa fazer algo, só que ela não encontra conexão direta entre fazer algo e a importância de fazê-lo. E isso torna muito menos provável que ela faça algo. E daí pode vir o comportamento de preguiça. Então, usando como metáfora o comportamento do Murasaki Bara, a preguiça muitas vezes pode ser o resultado de haver muitas desconexões entre o que a pessoa é solicitada a fazer e por que a tarefa é importante ser feita. Indivíduos que não veem nenhum benefício no que estão sendo instruídos a fazer são muitas vezes os mais propensos a serem preguiçosos. Os animais muitas vezes se comprometem em tarefas onde o benefício do trabalho são evidentes e reforçados. Já para nós, seres humanos, às vezes, isso não é tão claro assim. Não só o Murasaki Bara, mas todo mundo sente preguiça. Até as pessoas, digamos, mais produtivas também sentem preguiça, embora elas, teoricamente, acabem sucumbindo menos a esse desejo. Motivação é meio que um ciclo vicioso. Podemos adicionar falta de motivação a esse ciclo vicioso. Porque quando você não tem motivação, você acaba não fazendo as coisas que precisa fazer para construir a autoestima, superar a evitação e construir sua rede de apoio e se sentir eficaz. E o que parece depois acontecer com o Murasaki Bara é justamente isso. É justamente a dinâmica do comportamento habitual. Ele meio que vai se acostumando a evitar as coisas. Esse é um dos pilares ali de porque ele mente pra si mesmo. Porque no fundo ele gosta de basquete. Só que ele meio que quer evitar a dor de perder, mesmo gostando muito desse esporte. Mesmo que aquilo seja valioso pra ele. E a maneira que ele tem pra se sentir melhor é dizendo que não gosta desse esporte ou que não vai mais jogar. E aí outro ponto curioso desse personagem é como ele prefere que os outros tomem decisões por ele. Em alguns momentos as coisas não vêm por ele por iniciativa dele próprio. É só a gente observar a
relação dele com o Rimuro, com a Akashi. Ele simplesmente vai fazer o que os outros estão pedindo a ele. Ele meio que fica esperando. E acaba virando meio que um hábito, né? Porque ele vai começando a ficar passivo em tudo, esperando pelos outros. Isso pode acontecer com todo mundo. Porque, tipo assim, ó, todos nós sabemos tomar ações tem consequências. Mas ser passível também tem consequências. Tente trazer intenções para suas escolhas diárias. A passividade pode ser uma estratégia útil e um mecanismo saudável de enfrentamento em algumas situações. Mas também pode se tornar habitual. Quando a passividade começa a dominar nossas respostas e determinar nossa abordagem geral da vida, ela pode acabar fazendo muito mais mal do que bem. O Murasaki Bara ouve mais pessoas que ele respeita. Tanto que ele ouve bastante o Akashi, mas quando ele percebe que vai vencer ele fala que não vai ouvir ele mais. Então, somando sua forma de mentir pra si mesmo, o seu não valor em treinar e ainda por cima sua passividade, e com isso vemos o tanto que esse personagem tem problemas de motivação. Encontrar um adversário à altura dele, literalmente, ajudou em sua motivação. Por trás do seu tamanho se escondia uma insegurança. Uma insegurança que impedia ele de lidar com o fracasso. Murasaki Bara precisava entender que o fracasso é algo normal e que para ele melhorar, ele teria que aceitar isso de alguma forma. Esse medo do fracasso fazia ele ter uma autossabotagem inconsciente, o que contribuía para ele parar de treinar também. Um aluno, por exemplo, que nunca teve nenhum fracasso, se é que isso é possível, pode significar também alguém que nunca foi testado. Um aluno precisa tirar notas ruins para perceber que ele precisa se esforçar mais, precisa estudar mais. Isso ajuda a lidar com o fracasso. E algumas pessoas, infelizmente, não querem sentir isso. Por isso que o perfeccionismo pode ser um grande problema. E como mostra um estudo liderado pela pesquisadora Judith Johnson, o perfeccionismo, essa característica, está associada à diminuição da resiliência em resposta ao fracasso, situação que também ocorre com Murasaki Bara. Então procure aceitar a experiência de fracassar durante a vida. Precisamos aprender com o fracasso. Ou repetiremos o paradigma do personagem de hoje, que evita o que mais gosta com medo de estragar o que nem começou. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo. Top, hein? Um personagem bem interessante pela o que ele abordou aqui, né? Aquele negócio, né? A gente só aprende errando, né? Nem sempre a gente vai errar, né? Às vezes a gente vai acertar de primeira, mas a maioria das vezes a gente erra e aprende com aquele erro. É tipo o Murasaki Bara, tá ligado? Ele não tinha motivação, ele fingia que não amava, que não gostava do basquete, só que no fundo ele gostava e muito do basquete, né? Então é isso aí. E não esquece, primeiro link na inscrição, meu canal de rap, lancei lá rap do Meruem. Então confere o rap Meruem para comum, que ajuda nós a bater a meta desse cara, tá bom? Valeu e até o próximo vídeo.